Embora o Canadá seja o segundo maior país do mundo, com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, mas mesmo assim a sua população é muito pequena, contando apenas com 39,1 milhões de pessoas. Além disso, a população do Canadá é 10 vezes menor que dos Estados Unidos, o seu vizinho. A maioria dos habitantes do Canadá estão concentrados principalmente na parte sul do país. Isso acontece porque o norte do país é muito frio devido ao clima ártico e também dificulta a própria agricultura do próprio país e tem criado limite no que deve ser cultivado. E a baixa densidade populacional do Canadá está afetando a sua economia e a própria infraestrutura do país. E para lidar com a falta de gente em algumas áreas e a necessidade de trabalhadores especializados, o governo canadense tem incentivado a vinda de muitos imigrantes no território canadense. Eles têm procurado pessoas com habilidade específica e que falam muito bem inglês ou francês. O país é considerado bilíngue. Isso significa que o idioma oficial do Canadá é tanto inglês quanto francês. E isso tem a ver com o processo de colonização do próprio país. Os franceses e os ingleses dominaram o território, fazendo com que o idioma oficial do Canadá fosse, na verdade, duas línguas: o francês e o inglês. O país foi colonizado pelos franceses, porém, com a Guerra dos 7 Anos, os ingleses também passaram a comandar uma parte do território canadense. E por essa razão a população passou a se comunicar tanto em francês quanto em inglês. Desde 1979, a partir de um ato constitucional, os 12 idiomas passaram a ter o mesmo estatuto pelo país. Na prática, isso significa que todos os documentos oficiais de Canadá devem ser disponibilizados nestas duas línguas, francês e inglês. Cada província com a sua língua oficial. O facto de que tanto faz o francês e inglês são idiomas falados oficialmente em Canadá, isso não significa que toda a população de Canadá fala duas línguas ou que seja bilíngues. Por isso é preciso ficar atento, pois a depender de cada província que você tiver ou da província que você tiver, a língua oficial adotada será diferente. Em Toronto, por exemplo, você verás e ouvirás pessoas conversando em inglês. Já do outro lado do Monte Real, a maioria falam francês. Das 10 províncias em territórios nacionais, apenas Quebec adotou o francês como a língua oficial. Nos demais locais, o inglês é predominante. Por isso, o governo de Canadá procura pessoas com habilidade específica e que falam muito bem inglês ou francês para ajudar o país a crescer e a desenvolver. E o preço é passar um pouquinho de frio. Um pouco não, muito frio, bastante frio. Principais cidades bilíngues do Canadá. Como disse antes, a principal língua falada no Canadá é o inglês. Porém, em algumas cidades também falam francês. São Ottawa, capital do país, em que o funcionário público deve ser fluente nas duas línguas, francês e o inglês. Montreal, a maior cidade da província de Quebec e é a segunda maior do país. Quebec City, capital da província de Quebec, onde a maioria falam francês. Desta forma, ainda que o inglês seja predominante, especialmente nos negócios, o francês permanece como uma importância raiz cultural do Canadá. No vídeo de hoje eu convido você a conhecer a maior cidade do Canadá. É a quarta maior cidade da América do Norte, com mais de 5,5 milhões de habitantes e a sua região metropolitana, dos quais a mais da metade é imigrante. É uma cidade moderna, organizada, plural e que abraça culturas de toda parte do mundo. Vem comigo conhecer um pouquinho da cidade, as principais atrações e os pontos turísticos dessa maravilhosa cidade.
Na margem norte do Largo Ontário, perto da fronteira dos Estados Unidos, aqui está a maior cidade do Canadá, Toronto. Toronto é a capital da província Ontário. É o importante centro econômico e cultural do país. Toronto também é a maior cidade do Canadá, a quarta maior cidade da América do Norte. A grande cidade de Toronto abriga mais de 5,5 milhões de habitantes e a sua região metropolitana, dos quais mais da metade é imigrante, ansia Toronto, uma cidade moderna, organizada e que abraça culturas de todas as partes do mundo, composta de avenidas largas e edifícios bastante altos. Toronto, antiga York. Essa mesma cidade foi fundada pelos britânicos lá no final do século XVIII. E essa mesma cidade atrai pessoas de toda parte do mundo. E bairros como Cidade da China, Pequena Itália, são apenas exemplos da diversidade dessa maravilhosa cidade, chamada Toronto. A cidade é bastante urbanizada e tem muitas opções de restaurante, festivais culturais durante todo o ano, uma mistura de cultura e tolerâncias. É um lugar vibrante que vive seus dias mais alegres durante o verão, período em que as pessoas ganham as ruas, aproveitam o dia do sol, vestem suas camisas ou camisolas para torcer para o time de beisebol ou simplesmente aproveitam para tomar o sol. No inverno, as ruas podem parecer um pouco vazias, já que o Toronto tem o maior complexo comercial subterrâneo do mundo. Eu sei que Toronto, ainda que seja uma cidade grande e tenha um centro bastante cheio de atrativos, resguarda uma tranquilidade e segurança que muitos lugares, como esse Port, não oferece. As comparações com Nova York são inevitáveis. Toronto, capital do Ontário, Canadá, tem a sua própria identidade, seu modo de viver, beleza infindável. A começar pelo povo, que embaja simpatia e está sempre pronto a se desculpar por qualquer coisa. Toronto é uma cidade cosmopolita sem igual. É uma metrópole dinâmica que lembra um pouco São Paulo, Brasil. Mas, porém, Toronto é bastante segura e cheia de áreas verdes. Embora ofereça uma qualidade de vida, Toronto também tem um custo de vida elevado, elevadíssimo. Por ser uma cidade cara, é mais indicado para quem tem um bom emprego ou uma boa poupança. E uma boa educação financeira também. Preços de aluguel em Toronto são especialmente altíssimos. Por isso, muitas pessoas vivem na região metropolitana. Toronto é sede de diversas empresas internacionais, principal centro econômico do país, e isso contribui para o seu caráter cosmopolita. De acordo com um estudo das Nações Unidas, Toronto é uma das cidades mais multicultural do mundo. Muitos imigrantes descrevem a vida em Toronto como interessante e cheio de atividades culturais. Resumindo, se você gosta de cidades grandes e de conhecer outras culturas, Toronto é o seu destino. Se quiser morar no Canadá, certamente não ficarás entediado neste lugar, nesta cidade chamada Toronto. Qual é a nota usada em Canadá? Qual é a moeda de Canadá? A moeda de Canadá é o dólar canadense, minha gente. Está aqui em minhas mãos algumas moedas, ou simplesmente alguns valores que eu gostaria de apresentar para você. Para quem não teve contato físico e visual, essa é a nota de $5. Esse o azul que está em minhas mãos é a nota de $5 canadense. E a seguir tenho nas minhas mãos, tenho em minha posse a nota de $10 canadense. Ok? Nota de $10 canadense, pessoal. Não faça confusão dólar americano e dólar canadense. É totalmente diferente.
ok? E tenho a nota aqui de $50, esse de cor laranja. É a nota de $50 canadenses. E por último tenho a nota de $100 canadenses. Essa é a nota de $100 canadenses, ok? Então, aí fica a dica. A moeda usada em Canadá é o dólar, mas é o dólar canadense. Uma rede de loja que funciona nos Estados Unidos e funciona em Canadá. Uma delas é essa, Costco, que está aparecendo aqui na sua tela, pessoal. É o Costco. Aqui vamos encontrar de tudo um pouco quanto à alimentação e vestuário também nessa loja, tá bom? E aí fica a dica. E por outra vamos encontrar a famosa loja de material de construção chamada Home Depot. Você encontra tudo que tem a ver com construção civil, né? Material, pinturas, né? Da tinta para pintar casa, parede, você encontra aqui. E também tem uma Best Buy, uma loja de imóveis eletrônicos, tudo que é eletrônico você encontrar aqui. Tem a Target também, Target tem uma loja de alimentação, tem vestuário também, roupa, calçado, tênis, tem tudo aí um pouquinho, tem de tudo um pouco nessa loja. Essa mesma loja, ou essa mesma rede opera nos Estados Unidos, tem nos Estados Unidos e aqui em Canadá também, ok? Então fica a dica aí, você que está vindo visitar, fica a dica para você que está vindo visitando o Canadá. O supermercado Walmart é uma grande rede bem conhecida, bem famosa nos Estados Unidos e também opera aqui em Canadá. Você encontra de tudo um pouco, alimentação, vestuário, roupa, tênis, calçado. Para alimentação tem de tudo um pouco também. Tem de tudo um pouco, fruta, verdura, legumes, tem tudo um pouco. Leite, pão, soja, tem de tudo um pouquinho, tá bom? Então, aqui vai a dica para você que está pensando em vir para Canadá, a loja que você pode comprar coisas baratas. Principais pontos turísticos em Toronto, Canadá. Galera, é muitos pontos turísticos, ok? O restante de pontos eu vou deixar aqui na descrição para você poder seguir, ok? O restante eu vou falar aqui na íntegra para você, beleza? Combinado? Então vamos lá. A Galeria de Arte do Ontário é uma outra opção para se visitar em Toronto, principalmente se você curte de arte moderna e contemporânea. A sua coleção inclui quase 100.000 obras de arte, dentre pinturas e esculturas. São testemunhas de civilizações americana e mundial. O Museu Real de Ontário é uma outra opção para se visitar aqui no Toronto, que contempla arte, cultura, história e muitas opções de atrações. Sua galeria conta com peças de arte e relíquias naturais. CN Tower. A CN Tower é um dos principais pontos turísticos de Toronto. É um ícone na cidade. Sabe o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Torre Eiffel em Paris e a Estátua da Liberdade em Nova York? Pois é, a Torre CN é a mesma coisa. Com 553 metros de altura, pode ser vista de todos os cantos da cidade e é um lugar que te atrai logo de primeira, cruzando o horizonte da cidade e marcando o céu. Sem dúvida, é uma das opções do que fazer em Toronto que você precisa visitar durante a sua visita de férias ou intercâmbio no Canadá. Museu Castelo Casa Loma. A Casa Loma é uma das atrações em Toronto mais popular, principalmente entre os canadenses. Isto porque foi construído por um empresário local muito rico nos anos de 1914 para ser uma residência e foi transformado em um hotel, depois restaurante e acabou ficando abandonado por muito tempo. Atualmente funciona como uma casa ou simplesmente um museu
com inúmeras peças de arte e pinturas, esculturas. E possui um jardim incrível. Aqui também pode ser organizado eventos privados, como casamento e outras cerimônias sociais. Niagara Falls é considerado um dos pontos turísticos de Toronto. É uma das atrações mais icônicas do Canadá. As cataratas do rio Niagara, Niagara Falls. Assim como as cataratas do Iguaçu no Brasil, as quedas de Calandula em Malange, Angola. Niagara Falls é um importante polo de turismo que atrai milhares de visitantes todos os anos. A visita pode incluir diversas atividades, desde passeios de barco no rio, observação dos mirantes, passeios de balão, de helicóptero até casamentos. E para fechar com a chave de ouro, meu turismo aqui em Toronto, em Canadá, eu fui convidado por um amigo meu, um amigo especial. Olha só o que aconteceu. Eu fui convidado para jantar e, por meu espanto, que eu encontrei quitutes da banda. Comida da terra, prato da terra, é isso mesmo, galera. Eu encontrei um funge na mesa. Feijão de óleo de palma, calulu, peixe, frango, funge. Ai, não é uma coisa melhor do que isso. Essa é a melhor comida do mundo, galera. Deixa aí nos comentários. Ficou com água na boca, não é isso? Deixa aí nos comentários, galera. Deixa aí nos comentários o que você achou. Eu amei essa comida. Eu amei demais. Me senti como se estivesse em Angola, na casa dos meus pais, na casa da minha mãe. Sem precisar sair de Toronto. Sem precisar sair de Canadá. É isso aí. Um prato. Galera, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Pega o link, reencaminha para os teus amigos, reencaminha para sua mãe, para o teu pai, teu irmão, sua irmã, reencaminha para sua namorada e teu namorado também, ok? Aquela pessoa que gosta de viajar, aquela pessoa que sonha em conhecer Canadá, aquela pessoa que vive na diáspora. E você também pode ser meu próximo convidado para o próximo vídeo, ok? Atenção, no próximo vídeo eu irei falar sobre Montreal. Também irei viajar para Vancouver. Vou viajar para Quebec e Ottawa. Então não queres perder, né? Para receber em primeira mão, ativa o sininho. Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, ok? Lembre-se, os próximos vídeos serão sobre a cidade de Montreal, Vancouver, Quebec e Ottawa. Então fique ligado. Muito obrigado. Um abraço, que Deus te abençoe. Fique bem.